a grande estrela do time, não é? Porque uma coisa é você jogar mal, Leandro, Miller, Marina, Chico, Cereto, Alex. Uma coisa é você jogar mal, você não está bem na partida. Outra coisa é você não ter vontade. Né? Se você não jogou bem no primeiro tempo, o treinador fala, pô, ó, vamos acertar aqui, procura esse espaço, o treinador orienta. Agora, quando o cara vê que não tem mais o que fazer, que o cara tá de sacanagem, pra mim tá de sacanagem. Tava sem vontade nenhuma. Se não acertou a vida dele com a diretoria, pede, ó, enquanto vocês não me pagarem, eu não jogo. Eu quero acertar, é um direito dele. Agora, se ele vai a campo, mesmo com o Corinthians de dever, ele tem que honrar a camisa do Corinthians. Ele não pode fazer, eu vou passar a palavra para vocês, mostra o que ele fez contra o Bragantino. Fini, a grande estrela do time, não é? Porque uma coisa é você jogar mal, Leandro, Miller, Marina, Chico, Cereto, Alex. Uma coisa é você jogar mal, você não está bem na partida. Outra coisa é você não ter vontade. Né? Se você não jogou bem no primeiro tempo, o treinador fala, pô... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de Dorival Júnior e Memphis Depay, a situação de ambos. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho de reforço. O Corinthians continua no mercado. Biel, que o Corinthians estava sondando, estava negociando recentemente, acabou acertando com o Atlético Mineiro. E tem as cláusulas no contrato, se ele cumprir as metas, o Atlético Mineiro terá que pagar 7 milhões de euros no jogador. Então, diante disso, o Corinthians acabou se livrando de gastar todo esse dinheiro com um jogador que, para mim, tecnicamente, é um atleta fraco, né? Corinthians busca jogador no mercado com as características do Biel. Não necessariamente que isso tem que ser Biel. Corinthians busca ponta, velocista, driblador, quebrador de linha. Mas, para mim, Biel não era o nome certo pro Corinthians. E agora ele acertou com o Atlético Mineiro. O Corinthians se livrou de pagar toda essa grana. Se ele cumprir as metas, vai ter que o Atlético desembolsar 7 milhões de euros. Gente, vamos falar um pouquinho de Pedrinho e Mantuan, que essa semana acabou aí sendo veiculado pela mídia, né? Que o Corinthians poderia estar repatriando esses dois atletas, devido, né, às características que o Corinthians busca de meia, de atacante, né? Aí, essa semana aí acabou aí sendo sondado o nome de Pedrinho e Mantuan. Mas não foi... foi só uma especulação, porque o Corinthians não chegou, a informação que nós temos, que o Corinthians não chegou a negociar com os jogadores. O Corinthians apenas fez uma avaliação através dos seus scouts, porque o Corinthians precisa de meia e precisa de atacante. Então, todos os jogadores, o Corinthians leva para o scout para avaliar a situação. Mas o Corinthians continua a fim de contratar meia e atacante. Foi só uma busca, né, para saber como estão a situação dos jogadores. Mas os times não querem emprestar os atletas. E o Corinthians não tem dinheiro para comprar. Os jogadores estão bem em seu respectivo clube. Então, por isso, uma negociação descartada. O Corinthians não tem condições de contratar, de pagar direito econômico de jogadores que são caros e ganham muito bem. O Timão aí continua em busca de reforços, né? Está estudando o mercado. Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, sabe que o custo dos atletas hoje são muito alto, porque o mercado da bola está muito inflacionado, e o Corinthians tem um perfil de contratação: buscar atleta em fim de contrato ou jogadores livres no mercado. Isso dificulta muito, que o Corinthians hoje não pode pagar em torno aí de 5 milhões de euros no jogador, 10 milhões de dólares, sem chance nenhuma. Então, Dorival e a comissão, juntamente com o diretor executivo, o presidente Osmar Stabile, estão estudando aí a melhor forma de reforçar o Corinthians para o segundo semestre, tendo em vista que o Corinthians não está bem no Campeonato Brasileiro. Se falando do Corinthians não está bem, vamos falar do técnico Dorival Júnior. Quarta-feira o Corinthians enfrenta o Cruzeiro
na Neoquímica Arena. Então, um jogo extremamente decisivo para o Dorival Júnior. O Corinthians estuda aí a possibilidade de demitir o treinador. Por quê? Porque a direção do Corinthians percebe que o time com Dorival Júnior até hoje não está dando liga e não há uma evolução em jogos nenhum. O Corinthians com Dorival Júnior não dá sinais de crescimento, não dá sinais de melhoria. Infelizmente, mas é a realidade. O Corinthians colocou uma expectativa muito grande na contratação do Dorival, mas até hoje, olha, sinceramente, é um trabalho negativo. Então, a diretoria está um pouco frustrada e decepcionada com o trabalho do treinador. Dorival tem números muito ruins no Corinthians. São 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nesses 7 jogos, o Timão marcou apenas 3 gols e sofreu 6. Então os números negativos são, sim, muito maior do que o número positivo. Dorival está sofrendo uma grande pressão. O aproveitamento do Dorival no Corinthians dentro desse jogo é apenas de 28%. Infelizmente o Dorival não pôde até hoje contar com um trio que é considerado um dos melhores do Brasil. Até hoje o Dorival não pegou ainda o Memphis Depay, o holandês Memphis Depay, o argentino Rodrigo Garro e o brasileiro Yuri Alberto jogando junto. Tendo em vista que Yuri Alberto sofreu uma lesão na lombar, né, quebrou a ponta do osso, não foi necessário fazer uma cirurgia, porém a previsão de retorno do atleta era de 3 a 6 meses. O Yuri surpreendeu a comissão física, porque o Yuri vai voltar muito antes. Já deveria voltar contra o São Paulo, mas a comissão avaliou e entendeu que Yuri não deveria voltar num clássico, porque um clássico é muito pegado, é muita rivalidade, e a diretoria do Corinthians ficou com medo de Yuri Alberto acabar se machucando, se lesionando novamente. Então o Dorival, infelizmente, não pôde contar com esses atletas que são importantíssimos, porém, o elenco do Dorival tem na mão também, não é tão ruim quanto o desempenho. O desempenho é pífio, o desempenho é caótico. Então, se o Corinthians demitir o Dorival e estuda essa possibilidade, a multa do Dorival, a multa rescisória do Dorival e da comissão técnica do jogador são 3 salários, tendo em vista que Dorival e sua comissão técnica ganham em torno aí de 2 milhões de reais por mês. Ou seja, 3 vezes 2, 6. Então a multa rescisória do Dorival Júnior é de 6 milhões de reais. E a diretoria do Corinthians entende que não é uma multa impagável, tendo em vista que o mercado hoje está muito infracionado. Se o Dorival cair, o Emiliano Dias, que há menos de 2 meses deixou o Corinthians, juntamente com seu pai Ramon Dias, ele deixou as portas abertas e dizendo que o sonho dele é retornar ao Corinthians. Inclusive o Ramon Dias e o Emiliano Dias, o Palilo, eles estão trabalhando no Nacional. Porém, Emiliano Dias colocou uma cláusula no contrato que se o Corinthians o procurar, o Nacional terá que liberar ele imediatamente para ele assumir o Corinthians. Então, um sonho do treinador. Porém, o que a diretoria do Corinthians entende? São menos de 2 meses que Emiliano Dias saiu, certo? Muito do trabalho do Corinthians passava pela mão do Emiliano Dias, porque ele era auxiliar do seu pai, mas ele estava muito na frente da administração futebolística. Então, como o Corinthians tem os mesmos jogadores e ele saiu recentemente, a diretoria do Corinthians entende que não é o momento de retornar com Emiliano Dias. Mas o nome muito forte no Corinthians, avaliado pelo presidente Osmar Stabile e pela diretoria do Corinthians, é do Vojvoda. É um nome muito forte, muito bem avaliado por todo mundo. Nesse momento, o nome do Vojvoda já é o nome mais forte da diretoria do Corinthians. Um técnico argentino, tem uma idade muito boa, que tem 50 anos, né?
passou mais de 4 anos trabalhando, comandando o Fortaleza e agora, recentemente, acabou sendo demitido. Então, um nome que ganhou muita força no Corinthians. Outro nome, que não é o primeiro, mas é o segundo, é o Tite. O Tite fez um trabalho, tem uma história espetacular no Corinthians, é considerado o maior treinador da história do Corinthians, que ganhou o Mundial e a Libertadores em 2012, é um nome também bem avaliado. Porém, há algumas contradições de alguns diretores do Corinthians. Alguns diretores não ficaram felizes com o não do Tite recentemente. Tite alegou que estava com problema de saúde e tudo mais, mas estava uma negociação muito avançada com o Corinthians. Depois, na última hora, ele falou que não poderia estar com problema de saúde. Então, algumas pessoas não ficaram satisfeitas. Então, há algumas pessoas que querem, outras não. Mas, se a informação se o Dorival Júnior não vencer o líder do campeonato brasileiro, que é o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, quarta-feira, a possibilidade de demissão, ela é real devido aos números do Dorival no Corinthians. Se falando Dorival, vamos falar do Memphis Depay, porque o Memphis Depay foi substituído contra o São Paulo no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, e o Memphis Depay acabou dando um chilique. Por que chilique? A substituição, ela é normal. Porém, o jogador que é substituído tem que retornar para o banco. E o Memphis Depay não retornou porque fez biquinho, fez birrinha. Então, o Memphis Depay, muita gente diz que Ramon Dias caiu porque ele deu uma entrevista e aí falou mal do treinador. E muita gente está relacionando a possível demissão de Dorival Júnior com essa birrinha que o Memphis fez contra o São Paulo. Mas a diretoria do Corinthians diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque até porque se o Memphis fosse o treinador, o Memphis também cairia no lugar do Dorival Júnior. Porém, é muito difícil você demitir um jogador porque os custos, né, é muito maior do que do treinador. Então o Memphis tem um contrato prolongado no Corinthians, tem que pagar a multa rescisória. Então o salário do Memphis pode custar em torno de 6 milhões por mês. Então para demitir o Memphis é muito mais difícil do que demitir o treinador. Mas não tem nada a ver. A diretoria do Corinthians está insatisfeita com o Memphis? Está. Estuda uma rescisão de contrato com o Memphis? Estuda. Porém, o que dificulta são os valores financeiros. A multa é muito alta. Mas a diretoria estuda aí, sentar com o Memphis, sentar com o seu staff e fazer uma avaliação. O que é bom para o Corinthians e para o Memphis? Porque hoje, o custo-benefício do Memphis ao Corinthians, ele é ruim, porque o Memphis retorna menos em campo do que ele ganha, né? Hoje é um dos jogadores do Brasil que mais ganha. O Memphis não tem culpa? Não. Que tem culpa essa diretoria incompetente do Corinthians, que fez um contrato cheio de mordomias, um contrato cheio de benefícios, um contrato realmente inexistente para um clube brasileiro. Não é o Corinthians, qualquer clube brasileiro não tem capacidade financeira para cumprir, honrar um contrato absurdo como essa diretoria do Corinthians fez, na pessoa do Augusto Melo e na pessoa do diretor executivo Fabinho Soldado. E aí, fiel, o que vocês acham de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando de recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.